Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Já. A gente começa com o Sister Maharaj. Então, fazer uma pergunta que fazem para ele. O senhor acredita no conceito da igualdade, geral de igualdade? Isso, Maharaj vai explicar que duas coisas nunca são iguais, nem neste mundo, nem no mundo espiritual. Não há dois objetos que possam ser iguais ou idênticos. Tudo tem sua característica específica. Na verdade, esse conceito, né, de tudo igual é um pouco complicado dentro da cultura védica, porque nós entendemos, né, que as pessoas elas têm uma individualidade. Ou seja, então nós temos um aspecto karmático assim, bem diferente de uma pessoa para outra. Ou seja, o que você experimenta não necessariamente é aquilo que outra pessoa vai experimentar. Então, esse ponto karmático é muito interessante. E, por exemplo, nós temos os sânskaras. Os sânskaras são impressões de outras vidas. Então, por exemplo, você pode ter uma impressão, uma marca. Quando a gente fala sânskara, a gente entende como marca. Uma marca é de outra vida que você praticou bhakti ou que você praticou algum processo transcendental. E isso vai fazer a diferença nessa vida. E outras pessoas não vão ter isso. Então, na realidade, nós não acreditamos nesse conceito de igualdade. Por exemplo, tem pessoas que vão se interessar muito pela renúncia. Por quê? Porque eles têm um sânskara para guiana. Então, eles vão desenvolver o vairagya, essa renúncia, vão desenvolver o conhecimento, não vão estar muito apegados a coisas do mundo material. Eles querem experimentar uma certa liberdade do eu. Isso é como uma renúncia. Eles não querem estar no mundo material por muito tempo. E outras pessoas elas têm assim, um desejo de desfrute muito forte nesse mundo material, devido a um sânskara também de outras vidas. Então elas vão trabalhar no plano do karma. Então, de repente, elas vão... A gente vê isso como uma coisa natural, por exemplo, quando uma pessoa muito rica, ela começa a ajudar as pessoas. A pessoa tem muito dinheiro, geralmente ela começa a querer ajudar as pessoas, de uma forma até um instinto, assim, no sentido de... Ela quer ajudar, por quê? Porque ela de certa maneira, assim, subliminar, ela entendeu que a posição que ela está é devido a atividades piedosas de outras vidas, aos punhas. Então, se você faz punhas, você vai desfrutar de situações mais confortáveis nesse mundo material. Se você executa papas, atividades pecaminosas, você vai sofrer nesse mundo material. Então, na realidade, esse Maya Sansara, ele parece que não tem fim. Ou seja, porque se você realiza alguma atividade piedosa e você se eleva, ou se você realiza alguma atividade ímpia e você se degrada, se você está numa posição assim, menos favorável, isso é devido ao karma. Então é como se nós tivéssemos um armazém de karmas. É uma coisa assim, né? E isso é o prarabdha karma. Ou seja, o prarabdha karma é o karma que ele já se manifestou, o prarabdha karma. Então nós temos muita coisa para queimar. Esse é o karma. A gente tem muita coisa para realmente tratar nesse mundo. Ou seja, nessa posição que agora nós estamos, né? Homem, mulher, brasileiro, indiano, russo, não importa. Você está numa posição assim muito relacionada ao karma só. Então agora a gente precisa transcender isso, queimar os karmas. É essa a ideia. Como você vai queimar os karmas? Então a gente entende que o Santo Nome é a melhor forma de você cantar o Santo Nome
e você eliminar esses karmas. Porque nós temos aí um estoque de karmas que ainda vão ser gerados, né? Ou seja, quando Krishna ele fala, né, Yagnartha karmano nyatra lokojan karma bandhanaha, ele fala que se você pratica no mundo, se você atua no mundo material, você se enreda nesse mundo material. Ou seja, se você quer coisas no mundo material, você vai acabar se enredando cada vez mais no mundo material. Então a gente não quer isso. E é o que nós chamamos de aprarabdha karma, que é o karma que vai acontecer ainda, coisas que vão acontecer na nossa vida. Então o Bhakti ele tem o poder de transformar isso. O Bhakti ele pode transformar isso. Para você praticar o Bhakti Yoga, para você realmente praticar um processo onde você realmente entende que você tem consciência da sua verdadeira posição nesse mundo material, você pode se desvincular disso. Né? Então, nós estamos aqui, claro, não com o intuito de simplesmente eliminar o nosso karma e acabar com tudo isso. Não é isso. Nós estamos, sim, com o intuito de desenvolver o amor puro por Deus. Porque quando você desenvolve o amor por Deus, e eu digo não desenvolvê-lo de uma maneira assim, tremenda, não precisa isso, não precisa você ser aí, estar em Bhava Bhakti, ou seja, ter emoções por Krishna, não precisa. Mas se você já começa a praticar, por você cantar o santo nome, você já muda o seu karma, você transforma o seu karma. O processo ele é muito poderoso, você tem que cantar para você realmente experimentar isso. Sem o canto, você não vai conseguir. Sem o canto ou sem serviço aos Vaishnavas. Né? Por isso, se diz que o Nama Sankirtana, ele tem esse poder. Né? Nama Sankirtana, Yasya Sarva Papa Pranashamo Pranamoduka Shamanastanumani Hariparan. Assim termina Srimad Bhagavatam. Imagina, ele tem 18 mil versos, e nesses 18 mil versos, ele vai terminar com essa ideia. Ou seja, que você precisa cantar o santo nome para você realmente eliminar tudo aquilo que é desfavorável na sua vida. Então a gente tem essa... e o karma, ele se acelera, né? Por isso as pessoas às vezes perguntam, né? A gente sempre tem essas indagações. As pessoas, mas poxa vida, agora acelerou tudo, né? Acelerou tudo. Tudo está acelerado. E às vezes é isso mesmo. Ou seja, você precisa de uma acelerada, botar na velocidade 2x aí, para você acelerar isso, e esse é o processo. Quando você canta o santo nome, você acelera o seu karma, e talvez você experimente algumas situações que não são tão agradáveis assim. Mas é uma questão mais de sensibilidade, e nem tanto da própria experiência, do sofrimento que você tem que passar. Por quê? Porque você começa a ir para o plano sutil. E o plano sutil, tudo é muito mais intenso. Ou seja, o que você vive no plano grosseiro é diferente. É diferente. Porque você experimenta alguma dor, alguma confusão, alguma coisa estranha no plano grosseiro, você consegue realmente resolver isso de maneira mais fácil. Sei lá, você cortou o dedo, você vai lá, bota um band-aid. Tá bom. Mas e com a sua mente? Quando você tem aí alguma coisa que realmente, um sofrimento mental, uma agonia mental, isso vai ter muito mais consequências na sua vida. Isso a gente experimenta isso. Ou seja, então a gente não quer realmente, como se diz, tapar o sol com a peneira. Simplesmente praticar o santo nome. Praticar um processo que é um processo de transformação. O Bhakti Yoga é um processo de transformação. É para as pessoas que querem se transformar. E rapidamente. Não existe nada mais rápido que o Bhakti. Porque o Bhakti é diretamente a Krishna. O Bhakti, ele não tem, por exemplo, quando a gente entende o processo de Ashtanga Yoga, Ashta significa 8, Anga significa membros. Então são 8 membros da Ashtanga, né? E começa com Jama Niyama, Pranayama, asanas, pratyahara, são um processo dhyana, dharana. Esse processo da yoga é um processo lento. Ou seja, o que eles estão dizendo? Você precisa purificar o seu coração para praticar isso.
Imagina, é como se você chegasse aqui e falasse, não, limpa. Limpa o coração primeiro, depois você volta. É mais ou menos isso que eles estão falando. E aí você tem que ser celibatário, você precisa, imagina, fazer algumas purificações externas, internas. Já com o Bhakti, não. O Bhakti, do jeito que você está, o Bhakti pega e pum, vamos lá. Essa característica do Bhakti. O Bhakti ele é muito mais misericordioso e ele é mais potente também. Porque você canta o santo nome, você pratica, e isso elimina tudo aquilo que você realmente traz consigo. Esses karmas, eles são eliminados. Imagina, o aprarada karma, o karma que vai acontecer, isso é facilmente eliminado pelo Bhakti. Facilmente. O que já aconteceu, também ele vai se transformar. Por exemplo, nós que somos de nascimento assim, fora, né, do sistema, fora do Varnashram, nós somos assim, nascimento Meletia, ou seja, Javanas, coisas assim. Nós não estamos incluídos, nós não somos brahmanas, ou seja, nós não temos um nascimento bramínico, não temos um nascimento de kshatriya, nada disso. Então a gente tem um nascimento fora do Varnashram, fora do Varnashram, né? Agora, o que acontece? Acontece que, simplesmente por cantar o santo nome, você já se torna um filho de Brahmana. Ou seja, é como você tivesse um filho de um Brahmana, como você tivesse um nascimento superior. Então, esse é o poder do Bhakti, né? Ele já vai direto ao ponto e acelera, né? Acelera mesmo o nosso karma. Quando a gente pensa em karma, se pensa, é karma. Então você pensa que é coisa ruim. Não, mas o karma tem coisa boa também. Ou seja, às vezes acontecem coisas boas na sua vida e isso é o karma. E muitas coisas boas acontecem na sua vida e pode ser que isso venha contra você mesmo. No Kali Yuga existe essa característica, né, das pessoas de Kali Yuga, que elas são azaradas. Azaradas. Eu não entendi muito bem como azarada, né? Porque a gente se entende, em Kali Yuga as pessoas vão diminuir de tamanho, elas vão ter menos inteligência, menos memória, tá, mas azaradas, né? Depois, no início, assim, eu achei, nossa, azarada, que coisa. E aí eu entendi, né, lendo o significado, é que, por exemplo, se você tem coisas boas, né, os seus punhas significa coisas boas que você tem, que agora você vai utilizar, né, nessa vida. Então, azarada significa o quê? Que o próprio punha que você tem vai contra você. Esse é o azar de Kali Yuga. Então, por exemplo, uma pessoa muito inteligente em Kali Yuga, geralmente ela se torna muito orgulhosa, entende? Uma pessoa que tem muito dinheiro, ela se torna, isso vai contra ela não consegue, por exemplo, com o seu dinheiro, ela não consegue ajudar as pessoas, ela não consegue ajudar nem a si mesma, entende? Então, isso é o bom karma indo contra você. Um bom karma, inclusive, os acharyas dizem que o bom karma também é um anarta. Ou seja, quando a pessoa tem um bom karma, é um anarta para ela, né? Então, por exemplo, a gente vê bom karma é o quê? Inteligência, dinheiro, beleza, fama, sei lá, uma coisa assim. Então, imagina a fama, né? Uma pessoa muito famosa, sei lá, uma pessoa muito famosa no Brasil. Quem é, gente? Não sei lá. Sei lá. Gilberto Gil. Quem? Gilberto Gil. Gilberto Gil, muito famoso. Então o Gilberto Gil é muito famoso. Bom, aí você traz o Gilberto Gil aqui, vai. E o Gilberto Gil ele participava dos Hare Krishna, você sabia? Ele participava, mas aí depois ele não foi mais. Mas tipo assim, uma pessoa muito famosa, para ela é difícil para uma pessoa famosa vir aqui, sentar aqui, escutar Harikata. Você fala, não, toma japinha, canta japa aí, Hare Krishna, Hare Krishna. Uma pessoa muito famosa, né? Sei lá, não vai, é difícil demais. Por quê? Porque a fama, a fama, o que ela faz? Ela acaba te atrapalhando, né, para se aproximar de Cristo. Então, por isso, em Kali Yuga as pessoas são azaradas no sentido que as boas, que o karma, o bom karma, ele acaba indo contra elas mesmas. Entende? Então, quando a gente fala em karma, a gente não fala só em coisa negativa, porque karma tem essa conotação negativa, né? É karma, é karma. Não. Mas, tipo assim, se você, por exemplo, você tá lá, você é todo bonitão, todo bonitona, não sei, é karma também. Entende? É karma, e você vai ter que lidar com o seu karma.
E lidar com karma é uma coisa assim meio complicada, não é tão fácil assim. Você lidar com o seu karma, é você realmente resolver as suas situações. Por isso, se explica que você não deveria. Se você pratica o Bhakti, por você praticar o Bhakti, e como você faz isso como uma oferenda a Krishna, então Krishna ele fala, no momento do Bhagavad Gita ele fala, Yat karosh yat ashnasi jajuhosi dadasi yat yata pasasi konte tat krushat matarpanam. Ele fala, tudo que você fizer, faça como uma oferenda minha, aí você não vai ter problema. Tudo, qualquer coisa que você for fazer, você oferece para mim, você se conecta comigo, assim Krishna está falando. Ele está como nos dando a solução. Por quê? Porque aí nem precisa de você ter uma consciência tão pura, de uma consciência tão... Né? Não. Simplesmente qualquer coisa que você faça, qualquer coisa. Então essa é a proposta de Krishna. Porque imagina ele, primeiro ele fala, né, Mama Nahaba Vama Bhaktu, pensa em mim, se torna meu devoto, mas como a gente vai pensar em Krishna, gente? A gente pensa em qualquer coisa, menos em Krishna, na é verdade? E ele fala, se torne meu devoto. Também se tornar um devoto pode ser difícil. Você vai vai virar Hare Krishna, vai morar na montanha, vai lá, vai raspar a cabeça, vai, sei lá, abdicar de tudo. Vai... Não, peraí. Você tem tanta coisa para fazer no mundo material, tanta coisa. E quando a gente pensa, claro, e mesmo que você seja um devoto no mundo material, né? Uma coisa assim, você vai ter a sua rotina de cantar o santo nome, de sentar lá, cantar. Porque isso é ser devoto. Isso é ser devoto. Um devoto é aquele que canta o santo nome, está cantando. E se ele está cantando, ele é um devoto. O Krishna já olha e fala, nossa, é meu devoto. Agora sim. Agora o cara acertou. Porque ele já tentou tanta coisa, mas agora ele começou a cantar o santo nome, agora ele acertou, agora ele veio na fonte. Então o que atrai Krishna quando uma pessoa canta o nome dele. É a coisa mais linda para Krishna. Krishna olha e fala, nossa, que lindo, que bonitinho, está cantando lá na sua japinha, ele está pronunciando o nome de Radha, pronunciando o meu nome. E porque o Mahamantra, ele é Radha e Krishna, Radha Krishna, Radha Krishna. Se você for analisar, tudo é Radha Krishna ali, não tem como... você pode até pensar que é Krishna Balarama também, tudo bem, mas é no sentido que é de acordo com o seu bhava, você pode ver isso. Mas quando você canta o santo nome, né? Krishna Nama, o Krishna Nama, ele vai causar uma transformação na nossa existência, né? Imagina, e isso tudo começa com a sadhusanga. Então, quando a gente pensa, né, o karma está aí. Sim, o karma está aí. Não é que ele seja só negativo, ele é positivo. Mas, como eu estou falando, ele se volta contra você. É uma coisa assim, é algo que você talvez não queria, não quisesse. Você poderia... Por isso, um devoto, ele não se preocupa, né, onde ele vai nascer, qual a posição que ele vai estar na próxima vida, ou mesmo nessa vida, para ele... Imagina, quando prenderam Haridas Thakur, ele falou, nossa, é o melhor lugar do mundo aqui, posso cantar o dia inteiro, ninguém me perturba, não tem nenhum problema. E todo mundo começou a cantar, soltaram, ele falou, não, tira esse cara daí, porque vai dar problema. Porque realmente todas as pessoas, e ele falava porque na verdade, quando ele estava preso, prenderam, né, o governador muçulmano prendeu ele, porque ele não queria parar de cantar o Mahamantra Hare Krishna, então prenderam ele. Então, as pessoas, né, falavam assim, nossa, você é um santo. Eu não sabia que era um santo. Você é um santo, liberta a gente. Ele falou, pra quê? É só vocês cantarem o santo nome, vocês não precisam mais nada. Então, o Mahamantra é um processo libertador. Por quê? Porque ainda que o seu karma seja... que você tenha bom karma ou mau karma, isso pode realmente te distrair muito, mas se você sempre canta o santo nome, você vai ter como você ajustar as coisas, como se fala, passar a régua, né? Está passando a régua, no sentido do quê? Que você ajusta a sua vida ao canto do santo nome. E a única coisa que você precisa é isso, né? Nama Sankirtana, né? Krishna Nama,
E isso é o mais importante com o sadhusanga. Se você tem o canto santo nome sadhusanga, você pode sansara dinite arakonavastuna. Você pode eliminar, você pode acabar com o seu sansara. Você pode acabar com esse nascimentos e mortes. Porque realmente você está lá em cima, num karma muito excelente, maravilhoso. Depois tem que descer. Imagina, que coisa mais chata. É quando você vê na rua, assim, né? Você vê na rua um cara lá com um carrão e outro cara lá, sei lá, puxando um carrinho de papelão. Né? Você já viu muitas vezes isso. Eu olho e falo, nossa, isso vai se inverter. Vai se inverter, com certeza vai se inverter. Mas as pessoas não pensam nisso, né? E o bom karma, se você tem um bom karma, você tem que utilizar ele para a sua própria prática espiritual e para ajudar os demais. Esse é o ponto. Então, o karma sempre pode ser, ele pode ser positivo, mas não quer dizer que vai te ajudar, né? Ele pode te ajudar em alguns aspectos materiais, mas na sua vida espiritual pode ser que até que te atrapalhe mais até, né? Sim, ou seja, a inteligência é um problema, ou seja, é uma solução, porque também é um problema. É uma coisa assim que você tem que saber usar, né? Buddhi, buddhi, buddhi. E no início, olha só, se você entende o que Krishna fala, ele fala, né, Dadhami Buddhoganta, Janama Upayantite. O que ele fala? Ele fala assim, eu te dou inteligência para você vir a mim. Então realmente, a inteligência que você precisa é uma inteligência espiritual. Agora, por exemplo, se você ficar lá, né, estudando, lendo um monte de verso, sei lá, uma coisa assim, estuda, você tem um intelecto afiado, isso pode ser um problema. Por quê? Porque você não pode, quando você tem um intelecto muito afiado, isso pode ser um tiro no pé. Você não consegue realmente aplicar isso de uma maneira correta. Então você acaba se tornando orgulhoso, é como ele fala, é um problema. Então, o que você precisa? Você precisa de um sambandha guiana, ou seja, você precisa de um conhecimento básico, e esse conhecimento básico significa o quê? Saber entender quem você é. Você é uma alma espiritual, e você não é o corpo. Então, isso é um conhecimento bem básico. Mas você pensa assim, ah, não, mas tudo bem, eu sou uma alma, mas eu não sou o corpo, tá legal. Mas só que você não realizou isso. Porque se o dedinho cortou, você já está... É que, na realidade, nós somos escravos do nosso corpo e da nossa mente. E a inteligência entra para quê? Para realmente virar o jogo. Então você tem uma inteligência superior. Então o que a gente tem que pensar? Que a inteligência ou seja, o conhecimento é uma coisa que desce. Ele não está subindo. E geralmente a gente pensa o contrário. Você pensa que através da inteligência você pode se aproximar. Mas na realidade não é assim. A inteligência é somente para a gente se situar, para te dar um norte, ou seja, para você realmente entender, para você saber aonde você está e por que você sofre. E por isso, imagina, o Sanatana Goswami, ele era muito inteligente. Imagina, ele era um ministro. Ele era como quando o rei viajava, era Sanatana Goswami que governava. Imagina, ele tinha uma inteligência material assim fantástica, Sanatana Goswami. Quando a gente vê a inteligência de Sanatana Goswami, é uma coisa assim, inclusive, até se conta, né, o passatempo, né, que quando ele se diz que estava lá o rei, né, o rei, e naquela época o rei, se diziam que os reis eles tinham sangue azul. Já escutaram essa expressão? Sangue azul. Ou seja, você corta o seu braço, o sangue é vermelho, mas o sangue do rei é azul, é diferente. Por quê? Porque ele já nasceu rei. Não é que ele foi eleito, entende? Não tem isso. Ele nasceu rei, então ele pode fazer o que ele quer, mais ou menos. É uma coisa assim. E ele estava lá, eles estavam fazendo uma escultura, ele queria fazer acho que era um mausoléu, uma coisa assim. E ele contratou, tinha um artista que estava lá fazendo a obra para ele, tipo, e de repente ele fala, você poderia fazer melhor do que você fez essa obra? Você poderia caprichar mais? Ele falou assim, eu poderia, acho que eu poderia melhorar isso, eu poderia fazer melhor. Aí o rei mandou cortar a cabeça dele. E ele estava terminando a obra. E aí quando cortou a cabeça dele, todo mundo saiu correndo, assim, imagina, cortar a cabeça do cara. E os assessores do rei saíram correndo também. E o cara ficou apavorado. Por quê? Porque o assessor pensou que o rei ia matar ele também.
Então ele chega, aí ele entra correndo assim, e de repente ele entra num local que estavam lá, Rupa Sanatana, Sanatana Goswami, ele tava ali, estava meditando, uma coisa assim, cantando. E de repente ele entra, assim, e ele sentiu o apavoramento do cara, assim, o cara tá muito apavorado. Ele falou, o que aconteceu, né? Fica tranquilo, calma. O Sanatana Goswami tentou ajudá-lo. Ele falou assim, Aí ele contou a história. E ele falou assim, ah, não, o que o rei quer é que... ele falou assim, faz o seguinte, vai lá e leva um artista para terminar a obra. É isso que ele quer. Esse assessor foi lá, levou um artista para terminar a obra. Quando o rei chegou, quando ele chegou com o artista para terminar a obra, o rei falou assim, nossa, como você sabia disso? Como você teve essa inteligência? Aí ele contou a história. Ele falou, não, foi um garoto, um jovem que me falou. Ele falou, traz ele. Aí trouxeram o Sanatana Goswami, e aí o rei pôde perceber que ele era muito, muito inteligente. Ele tinha uma inteligência, assim, fabulosa. E quando ele se aproxima de Chaitanya Mahaprabhu, o que ele pergunta? Ele falou, que ami que nem a Maya Jareta Patraia? Ihana Hijani que emana Hitahoy. Ele pergunta, quem sou eu? Por que essas misérias estão me causando tanto sofrimento? Né? Adhyátmica, de báltica, de daivika, as misérias causadas pela minha mente e pelo meu corpo. Você vê que a gente está sofrendo o dia inteiro com a mente, o dia inteiro você sofre com a mente. A mente, você acorda, a sua mente já vem besteira e você começa a pensar nas pessoas, você se preocupa com os demais, não se preocupa consigo mesmo, ou seja, é a mente, você cria inimigos, né? A mente ela tem essa característica, criar inimigos. Imagina? Então, Shuka Dukkha Pradona Niyaha, Purusha Shatna Vedinaha. Ou seja, o que acontece? A mente ela cria situações de felicidade e infelicidade. A mente é assim. E se você tem inteligência, é justamente para você. A inteligência é que, como é a mais organizada da casa, ou seja, nós temos o Antakarana, que é o ser interno, e a inteligência é ela que discrimina, ela que entende realmente o que está acontecendo. Então, quando você tem o Sambandha Gyana, ou seja, esse conhecimento preliminar, que você não é o corpo, que você é uma alma, que você é eternamente conectado a Krishna, que você precisa um processo, que você precisa curar a si mesmo, o médico cura-te a ti mesmo, é uma coisa assim. Esse é o processo. Então você vai buscar isso e você não vai se preocupar com tantas coisas. Então a inteligência é para te ajudar. Agora você pergunta como a inteligência não vai te atrapalhar? Tem que saber usar. Você tem uma coisa que você precisa saber usar e entender o quê? Que você precisa transformar o seu guiana, que é o conhecimento que você está tendo, em vigyana. Vigyana significa a realização que você tem. Então não é só o teu conhecimento, né? É você realizar esse conhecimento. Então, você precisa se tornar uma pessoa sábia. E uma pessoa sábia, ela não vai se orgulhar. Ela não vai ter orgulho. Uma pessoa que tem sabedoria, ela não tem orgulho, porque ela sabe que nada sei. Sei que nada sei. Quem disse isso, gente? Sei lá, foi Sócrates, Platão, sei lá. Mas é uma pessoa muito sábia, né? Uma pessoa que chega a essa conclusão, eu sei que nada sei. Então, se você sabe que nada sabe, isso já é um bom começo. Então, por mais conhecimento que você tenha, por mais desenvolvimento intelectual, você vai saber dosar a coisa, né? E não ser refém, não ser escravo. Você não pode ser abusado pelo seu intelecto. Esse é o ponto. O intelecto é para te ajudar, não é para te atrapalhar. Então, você utiliza o intelecto até certo ponto para que ele te favoreça no Bhakti. Então, você estuda os Shastras, você escuta, você grava, e isso vai te ajudar bastante. O intelecto mas ele pode ser um fardo. Por exemplo, quem tem um intelecto muito poderoso, essa pessoa vai ter mais dificuldade, com certeza. Porque Jnana Shunya Bhakti. Né? Ou seja, Jnana Shunya Bhakti significa que você pratica o Bhakti sem ser coberto pelo Guiana. Isso é difícil. Por exemplo, a gente teve vários passatempos. Uma vez tinha uma pessoa muito intelectual que chegou lá na mata de Prabhupada Bhaktisiddhanta, no tempo de Prabhupada Bhaktisiddhanta, e chegou, o cara chegou, ele era um PhD, um cara muito, muito, muito intelectual. E ele, quando ele conheceu os devotos, falou assim, eu quero aprender o Bhagavatam, quero estudar o Bhagavatam com você. Ele queria estudar o Bhagavatam, porque ele era muito intelectual. E ele falou, com quem que eu estudo Bhagavatam? Ele falou, não, comigo não, Prabhupada falou. Vai lá e estuda com o Ramdas.
Irandás era um jardineiro, um jardineiro. E quando ele começou a procurar, né, Irandás, ele aí encontrou, aí falou assim, não, o Prabhupada Bhaktisiddhanta pediu para você me ensinar o Bhagavatam. Aí ele falou, você deve estar de brincadeira. Ele deve estar de brincadeira, porque realmente eu nunca li o Bhagavatam. A única coisa que eu sei é cantar o Santo Nome, canto o Santo Nome e cuido das flores, dos alimentos para oferecer para a deidade. É a única coisa que eu sei. E Om Spastra Bhakti Pramoda Puri Goswami Maharaj, ele estava aí perto de Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele conta essa história, né? Ele disse que Prabhupada Bhaktisiddhanta mandou ele assim, não é que ele foi fazer uma brincadeira, não é que ele foi fazer um... Não, ele realmente, ele percebia que esse devoto, o Ramdas, ele tinha a compreensão do Bhagavata mesmo. Ou seja, porque quando você tem a compreensão das escrituras, a compreensão do conhecimento, você entende que você tem que usar muito mais as suas mãos do que o cérebro. Nós não somos, ou seja, nesse caminho nós não somos tão cerebrais assim. Agora, claro, por exemplo, Tripurari Maharaj, existe alguns devotos que são muito intelectuais, mas eles estão pregando, então eles estão usando o intelecto dele. E quando você tem um intelecto muito poderoso e você não está disposto a utilizá-lo de uma maneira correta, isso é um grande perigo. Por quê? Porque o intelecto, se diz que o intelecto é pior que os genitais. Ele não se satisfaz. É uma coisa assim que nunca ele está satisfeito. Então você sempre vai precisar de algo mais, escutar um harikata melhor. E isso é um problema sério. Então, o conselho é esse, que a gente deve usar o intelecto a nosso favor, não contra nós. Então é uma coisa assim muito, muito, muito importante mesmo, né? É você entender que sempre vai haver uma pessoa mais inteligente que você. Sempre vai haver Por isso que a lógica, quando a gente pensa, sei lá, em Nyaya, coisas assim, e em argumentações, sempre vai vir alguém que argumenta melhor do que você. E você viu, né, como os devotos ficaram bravos com Nimai, né? Porque Nimai queria argumentar tudo ele queria argumentar. Então Nimai fazendo seus passatempos, ele queria debater com todo mundo. E os devotos, né, Mukunda, Gadadhara, falam, não, para de perder tempo. Quando você vai usar toda essa inteligência a seu favor, né? Entende? Então, realmente, o intelecto ele é bom, e a gente tem que ter um pouco de intelecto. A inteligência ela ajuda até um certo momento para você começar. Né? Então, igual esse exemplo que o Tripurari Maharaj ele gosta de dar, que eu acho muito bom, é que quando o carro acabou a bateria, entende? Então aí vem duas pessoas que vão empurrar o carro, né? E uma delas é o guiana. Ele fala que uma delas é o guiana. E então no início, depois que o carro pega e vai embora, o guiana você dá tchau pro guiana. Não que você, não, agora não tem que estudar. Não, você estuda na medida que você consegue estudar. Ou seja, que você saiba lidar com o seu conhecimento. Então a gente não precisa ser tão intelectual, assim, não precisa mesmo, a gente é mais de colocar a mão na massa mesmo. E como o Tripurari Maharaj ele contou nessa história que quando ele estava viajando num ônibus, existia um ônibus, né, que eles faziam sankta, assim, imagina, é o sonho, né? Viajar no ônibus, fazer sankta, e parava, e aí tinha um sannyasi junto, que no ônibus ele pregava, tipo assim, negócio, de manhã assim, ele pregava, e aí o sannyasi estava lá, né, ele estava pregando, e aí citava um verso, aí quando ele esquecia um verso, tinha um devoto que fazia, um devoto muito intelectual que apareceu, e no início já aprendeu vários versos, e quando o sannyasi esquecia um verso, ele citava versos que nem o sannyasi conhecia, uma coisa assim. E aí no final da palestra, o sannyasi, ele foi muito inteligente, ele falou assim, você pode lavar umas panelas? Aí ele falou, não, panela eu não posso lavar. Porque no panela não, tipo assim. Aí as pessoas, todo mundo já entendeu que esse devoto não ia durar muito, porque o intelecto estava tomando uma posição assim, superior ao seu sentimento de serviço. Então o intelecto ele tem que ser colocado a serviço e não abusar você, porque o intelecto ele pode te abusar. E quando ele te abusa, você acaba se desviando. Por exemplo, Chaitanya Mahaprabhu ele falou, nunca leia o comentário de Shankaracharya do Bhagavad Gita. Né? Shankaracharya fez um comentário do Bhagavad Gita, né?
E ele é um comentário assim que se você ler, ele fala, nunca leia isso, nunca use o seu intelecto para se aproximar da filosofia Mayavada. Mahaprabhu era muito estrito nisso, né? Inclusive até Mukunda, com Mukunda, ele não queria mais que Mukunda se associasse com ele, porque Mukunda tinha se aproximado de uns Mayavadas, de uns Advaitavadas, e tinha escutado, que eram pessoas assim muito intelectuais, e que ele tinha se associado com ele. Então o Mahaprabhu já não queria mais a associação dele, né? Imagina, rejeitou Mukunda, né? Então a gente precisa realmente tomar um pouco de cuidado com o intelecto, sim, mas a gente precisa usar o intelecto. É igual você ter um carro. Você tem um carro, o carro é muito bom, você pega o carro, vai lá, mas você tem que botar o óleo, não pode correr tanto, tem que ter o cinto de segurança, coisas assim. Tá? O intelecto é quando você entende as coisas de uma maneira intelectual. A sabedoria, como eu falei, do guiano, o intelecto seria como você entender o conhecimento. Você tem uma compreensão do conhecimento. Já a sabedoria é você colocar em prática a coisa. Né? Por exemplo, falar assim, não, por exemplo, se você está falando, mas você não está colocando em prática, o conhecimento ele não virou sabedoria. É só um conhecimento intelectual. Você conhece intelectualmente uma coisa. E você pode até citar versos e fazer não sei o quê. E você pode fazer uma exposição intelectual sobre um assunto, mas você não colocou a sua sabedoria nisso. Você mesmo não realizou isso. Então, o conhecimento nosso, ele tem que ser realizado. A gente tem que realizar o conhecimento para se tornar sabedoria. Então, na sabedoria, você acaba eliminando coisas. Né? Com o intelecto, você como se você estivesse juntando coisas. Isso é o intelecto. Né? Por exemplo, como o navio, né? O navio está lá. Né? Você sabe que o navio ele vai pegando lodo, né? No navio. Né? O lodo vai grudando no navio, grudando no navio. Aí chega uma hora que tem que lavar o navio, tirar o lodo, né? Porque senão o navio não vai. Sei lá, uma coisa assim. Uma vez eu escutei. Então, é mais ou menos isso. No intelecto, você vai acumulando saberes, acumulando, e chega uma hora que isso te atrapalha na sua própria vida espiritual. Então, a sabedoria, você fica mais leve. Essa é a diferença. A sabedoria, você vê tudo com... Você não se leva... quando você tem sabedoria, você não é levada pelos impulsos, entende? Porque você tem sabedoria. Você sabe, por exemplo, que o seu corpo vai virar pó, não é verdade? Ou vai virar, sei lá, terra, não sei. Ele vai acabar, então ele não tem uma... E que você não é o seu corpo, é a sabedoria, não é uma coisa só intelectual. E na sabedoria você já não dá tanta importância a esses aspectos externos, entende? Isso é sabedoria. Então, por exemplo, se você é uma pessoa sábia, você se torna uma pessoa sábia, você automaticamente você controla os sentidos, né? Você acaba não extrapolando nenhum limite. Por quê? Porque você tem sabedoria. Né? E a sabedoria, às vezes, ela vem com o tempo, né? Viu esse ditado que fala, macaco velho não coloca a mão na cumbuca, né? Falar isso. Por quê? Porque o macaco, uma maneira de capturar o macaco é você colocar uma banana, né? Faz uma armadilha lá com uma banana. Então o macaco enfia a mão na armadilha para pegar a banana. Só que ele fecha, ele segura a banana, ele não consegue, com a mão fechada, ele não consegue sair. É uma coisa assim. E o caçador vem e agarra o macaco. Então, se o macaco soltasse a banana, ou não enfiasse a mão na banana, ali nessa armadilha, ele não seria capturado. É mais ou menos isso, entende? Mas como a gente não tem essa sabedoria, e às vezes a sabedoria ela vem com a idade mesmo, porque às vezes a gente é jovem, a gente não tem tanta sabedoria. Uma pessoa que tem a sabedoria que já viveu, que já viu que as coisas não funcionam simplesmente não é a satisfação dos sentidos que vai nos trazer felicidade, né? Uma pessoa que já tem essa sabedoria, entende? A sabedoria é uma coisa muito mais poderosa. Né? Então, se é inapropriado para um devoto escutar músicas que falam de Deus, de outras religiões, né? Tipo, sei lá, gospel, essa coisa assim. Eu acho que não, eu acho que
Ou seja, se você ouve músicas, né, que estão tratando de temas divinos, eu não vejo nada de errado nisso. Mas eu acho que está errado você não ouvir o Mahamantra. Aí está errado. Você, por exemplo, não ouvir um espaço da Bhakti Pramod Purusha Maharaj cantando Mahamantra, você não ouvir um espaço da Bhakti Abhayacharana Goswami Maharaj Prabhupada cantando Mahamantra. Acho que isso está faltando aí. Você pode ouvir que de repente a pessoa ela tem uma necessidade de ouvir coisas diferentes, né? E não tem problema. Você está ouvindo glorificações de Deus, glorificações a Krishna. Agora, só que você é um devoto. E como sendo um devoto, você não se atrai tanto por essas coisas, de uma maneira natural. Entende? Por exemplo, Chaitanya Mahaprabhu no Hatha Yatra, ele começou a cantar uma canção que era uma canção mundana. Sei lá, como se estivesse cantando assim, em vez de você ficar pensando nele, pensa em mim, uma coisa assim. Ele estivesse cantando isso. Ele estava cantando eu só estou dando um exemplo assim pra gente. Mas era uma música, era uma música muito poética que tratava do amor. E Chaitanya Mahaprabhu ele cantava isso com um bhava assim, como um bhava incrível que ele estava cantando isso. Não é que ele estava cantando por cantar, porque ele trazia o seu bhava era tão poderoso que ele onde ele tocava a coisa se transformava. Então essa canção se tornou uma, sei lá, como se fosse um shastra mesmo, assim, uma coisa assim que estava conectada assim eternamente com Krishna, uma coisa assim absurda. Agora, claro, nós pobres mortais, né, nós temos que cuidar da nossa consciência. Então você vai ouvir mantras. Se você tem um tempo para purificar a sua audição, que seja com devotos puros que estão cantando o Mahamantra ou que estão dando aulas, e você vai escutar o Harikata, isso vai ser muito bom para você. Agora, isso não impede que você escute algumas canções evangélicas, não sei, ou uma coisa que você queira escutar. Você está glorificando Deus, eu acho que é válido, te ajuda. Pode, se você, porque, por exemplo, a nossa cultura, ela nós somos nós fomos, né, somos influenciados pelo nosso meio, né? Pelo nosso meio. Então, eu acho que tem muita coisa assim que você pode ouvir que se você gosta e que seja evangélico, cristão, sei lá, isso vai te ajudar. Ou seja, se te estimula a sua consciência, por que não? Por que não? Eu acho que a gente não tem que ter esse preconceito. Eu gosto muito do que disse Bhaktivinoda Thakur. Ele fala quando eu vejo a outra manifestação de fé, e isso estimula a minha própria fé. Quando eu vejo a fé de uma pessoa que seja em outro credo, isso estimula a minha própria fé. Isso é muito bonito que ele falou. Então não é que agora é só mantras e Hare Krishna, e de repente apareceu uma coisa que você, sei lá, um som que talvez você já ouvia antes. Não tem problema, acho que você poderia escutar assim. Não tem não é isso, não cai. Não são canções assim mundanas, não são canções que vão estimular o seu desfrute sensual, não nada disso, não é verdade? São canções que estão tratando de Deus, então por que não? Você pode ouvir, não tem problema não. Agora, não pode descuidar daquilo que você tem que ouvir, que é a essência, que é o seu processo, que é a Bhakti Yoga. Então, como você pratica Bhakti Yoga, você tem que ouvir os devotos puros cantando, você tem que escutar bhajanas, isso é melhor que você faça isso. Mas existe um espaço aí para você ouvir também algumas canções evangélicas, ecumênicas, não sei, uma coisa assim. Eu acho que tem espaço para isso. A inteligência pode se tornar um obstáculo, sim. Pode ser uma coisa desfavorável, a inteligência. Se você tem muita inteligência, mas a gente está falando de muita, não é só ser inteligente. Agora eu decorei um verso, agora tenho que tomar cuidado, porque agora você não. Não, você tem que estudar, você tem que usar a sua inteligência. É o que Krishna fala. Ele fala: quem estuda essa minha conversa, né, o Bhagavad Gita, do início ao final, do final ao início, do final ao meio, do meio ao final, você fala assim, quem estuda essa minha conversa, de todas as maneiras, está me adorando com a sua inteligência. Então não é que Krishna quer que você não...
você não tem que estudar nada. Não, tem. Se você tem tempo, você tem que estudar. Você tem que usar a sua inteligência para se aproximar de Krishna. Só que a inteligência ela tem que ser guiada. Ela é uma coisa que, se você não tem a sua inteligência guiada, é um problema. Então, por isso, você vê os grandes Vaishnavas lá pedindo bênçãos, né, para ler, né, uma literatura. Né, e eles têm muito medo de se desviar. Esse é o ponto. Você vê como, imagina, Cesar Maharaj, eles contam, né, que os devotos iam lá, né, os devotos, os discípulos de Swami Maharaj Prabhupada, eles iam lá, né? E ele era muito inteligente. César Maharaj, a gente já falou dele, muito inteligente. Assim. E se ele escutava uma coisa, ele nunca mais esquecia. Nunca mais esquecia de uma coisa que ele escutou. Ele precisava escutar só com atenção. Se ele escutou com atenção, nunca mais esquecia. É uma coisa incrível. Se ele lia alguma coisa uma vez só com atenção, é que ele disse que lia com muita atenção, ele já não precisava ler de novo. É uma coisa assim que você não imagina o que é isso, né? E ele dizia, imagina ele uma vida toda, né, devotada à transcendência, e quando os devotos, né, que estavam lá, né, se associando com ele, iam embora, né, eles iam embora, iam despedir dele, ele agarrava nos devotos e falava, por favor, ora para mim, para que eu não me desvie, entende? Então você vê que isso é uma coisa assim, muito importante, a gente entender que a qualquer momento a gente pode se desviar. E a inteligência é uma coisa muito fácil de desviar a gente, né? Porque ela é muito sutil, ela é mais sutil que a mente, a inteligência. E a mente já é sutil, mas a mente ela é mais descarada, né? Você vê que é a mente, né? Nossa, por que essa sem vergonha me propõe isso? Não é verdade? Agora, nesse momento, ai meu Deus. Já a inteligência ela vai mais sutil, ela utiliza de sutilezas que você realmente acaba te enganando. Então a inteligência ela tem que estar sempre sendo nutrida com assuntos transcendentais, assim, com pessoas que querem o seu bem, o seu bem espiritual. Então essa inteligência vale a pena você cultivar e não tenha medo de usar essa inteligência. Agora, se você é influenciado, né? Se você tem uma influência assim muito sutil da inteligência, isso pode ser um problema, pode ser um perigo. Então, por isso, a inteligência ela tem que ser como monitorada. Quando você vai ler um livro, você pede as bênçãos, posso ler esse livro? Será que, né? É uma coisa assim. Pra você ver uma coisa, um Tripura Maharaj, ele contou uma história que eu guardei. Foi o quê? É que tem um discípulo que chamava Madhumangala. Madhumangala é um discípulo de Sri Maharaj. Eu conheci esse discípulo, assim, tive a fortuna de conhecê-lo. Ele era cego. Eu acho que não era cego de nascença, não, mas ele com a idade ele teve um problema, ele não enxergava, porque eu lembro disso, né? E ele era um excelente kirtania, ele cantava muito, ele tocava mridanga, cantava, era uma coisa assim, era incrível. E ele, tipo, a Maharaj conta, quando ele estava se associando com Sri Maharaj, em algum momento ele queria comprar uma mridanga. A gente estava em Nova Dwip, onde se faz as mirdangas e tudo. Então aí ele foi lá e pediu para esse devoto. E esse devoto era mirdangueiro, era kirtania profissional, assim, o cara era incrível. Falou, será que você pode ir comigo lá para a gente escolher uma mirdanga? E Tripura Maharaj era um sannyasi, ele era um brahmachari. Ele falou, eu acho que eu posso, mas deixa eu primeiro perguntar para Gurudeva. Então ele foi lá e ele pediu permissão para Cesar Maharaj para ir lá para acompanhar um sannyasa a escolher uma mirdanga, imagina? Então, isso que é uma coisa assim incrível, né? É você realmente ter sempre uma submissão ao plano superior, a quem representa o plano superior. Então, por exemplo, vamos para o Bhakti, Vibhuti Bodhanga Shamaraj, ele conta, né, que quando ele chegou lá para morar na mata, assim, ele foi cuidar de Gurudeva, né? E Gurudeva já tinha mais de 90 anos, assim, Gurudeva deu vários livros para ele, né? Deu livros de Bhaktivinoda Thakur, assim, para ele ler. E Gurudeva gostava muito dos livros de Bhaktivinoda Thakur e das canções de Narottama Das Thakur, e falou, e a instrução de Gurudeva é que a gente deveria estudar os livros de Bhaktivinoda Thakur, as canções de Narottama Das Thakur, isso já era suficiente para a gente ter o conhecimento que a gente precisa
para a nossa prática. E ele disse que estava muito. Era um dia assim, muito caloroso, assim, muito calor na Índia, né? Muito calor mesmo em alguma época. E ele estava lá, e Gurudeva, um espaço Bhakti Pramod Prabhu Maharaj, ele foi dar uma sonequinha, porque ele tinha esse costume, depois do almoço, ele dava uma dormidinha, assim, ele dormia 1 hora mais ou menos, ele ficava dormindo. E ele foi dormir, né? Só que, e nesse momento, quando um espaço Bhakti Bibhuti Bodhanga Maharaj viu que o Gurudeva foi dormir, ele estava muito calor, ele pegou o livro, né, que era o Java Dharma, e se sentou debaixo de uma mangueira para ler o livro, assim, para ler o livro. Né? E ele começou a ler o livro. E aí o Gurudeva, um espaço Bhakti famoso por Goswami Maharaj, ele começou ele precisou de algo, ele começou a tocar a campainha, porque tinha um sininho assim que ele tocava, né? Aí o servo vinha, que no caso era um espaço da Bhakti do Guru Bodhanga Maharaj. Então ele tocava o sino e ele começou a tocar o sino, porque parece que, sei lá, o que aconteceu, o ventilador, deu problema, eu sei que ele estava precisando de ajuda. E aí, um espaço da Bhakti do Bibhuti Bodhanga Maharaj não veio, não foi, ele conta, né? Que estava lá lendo o livro debaixo da mangueira, que é um lugar mais fresco. Aí depois ele foi, aí ele levou um maço de Gurudeva. Ele falou, por que você está fazendo? Por onde você estava? Ele falou, não, eu estava lendo um livro. Ele falou, não, você não tem que ler livro. Você tem que servir a mim. Eu preciso de ajuda. E se você você não tem que ficar lendo um livro, apesar que foi o Gurudeva que deu o livro para ele ler. Então você vê que é uma coisa assim, que realmente, e quando... ou seja, ele queria ler um monte de livros, ele conta, onde passa o Bhakti Bodhanga Maharaj, mas não tinha tempo para ler livros, não tinha tempo, porque ele tinha que servir. Então o intelecto ele pode ser um grande inimigo quando você você não quer servir, ou você não quer cantar japa, você só vai estudar. Por exemplo, eu poderia ter muito mais conhecimento se eu cantasse 16 voltas, entende? Tipo assim, 16 voltas, é um tapinha. E aí eu poderia ler muito mais, ter muito mais conhecimento, na verdade. Mas eu tenho o meu voto, cantar mais japas, entende? Porque isso é o mais importante. Então, na realidade, a gente tem que saber usar o intelecto. Não é que a gente tem que ficar morrendo de medo, não vou ler nada, não quero saber. Não, você pode ler, você pode utilizar o seu intelecto, mas nunca perdendo essa atitude de serviço. Porque intelecto sem atitude de serviço, esse que é o grande problema, entende? Por exemplo, o que o Padma Purana diz, né, é que você não deve escutar o Harikatha de pessoas que não são devotos, entende? E isso é um grande problema. E, por exemplo, mas esse é um problema que não nos atinge. Por exemplo, quem vai dar o Harikatha que não é devoto aqui, que você conheça? Né? É difícil. Né? Aqui no Ocidente, quando um devoto ele vai dar o Harikatha, você entende que ele é devoto. Ou seja, pode ser que ele não pratique tanto, pode ser que ele não seja tão elevado, mas ele vai dar o Harikatha. Né? Agora, lá, nesse contexto do Padma Purana, o que acontece? É que existem, por exemplo, os recitadores profissionais do Bhagavatam, né? E aí você viu nesse passatempo que passatempo famoso, né, que tem um recitador profissional do Bhagavatam. O que é isso? É o cara que cresceu, aprendeu a recitar o Bhagavatam de uma maneira muita melodia, citando os versos certinho. E fazendo uma recitação assim profissional. E ele foi fazer uma recitação lá no local de Bhajana Kutir de Gorakshura Das Vaji Maharaj. Ele foi perto, assim, ele foi lá e parece que ele convidou o Gorakshura Das Vaji Maharaj, foi uma coisa assim. E o que acontece? Depois da recitação, que ele ficou 7 dias recitando o Srimad Bhagavatam, ele era um devoto. Né? E depois de 7 dias, quando acabou a recitação, Babaji Maharaj, o que ele falou? Ele falou assim, pega esse esterco de vaca, mistura com água e limpa tudo isso aqui, porque aqui se contaminou. E aí o servo de Gorakshura Das Vaji Maharaj falou assim, mas espera aí, ele falou Srimad Bhagavatam, a gente sabe que o Srimad Bhagavatam é tão puro, que ele, né, não sei quantos quilômetros, eu não sei quem, só das pessoas estarem perto ouvindo o Srimad Bhagavatam, já se purificam. E você está falando para descontaminar esse local? Ele falou assim, não, você ouviu o Bhagavatam, mas eu só ouvi dinheiro. Isso é um passatempo famoso que tem.
que ilustra o perigo de você também, por exemplo, escutar o Harikata de uma pessoa que não tem uma certa realização. Mas não é só escutar. Isso, por exemplo, você pode escutar, não tem problema. O negócio é quando você se associa com essa pessoa, aí que está o ponto. No caso que perguntaram aqui é a respeito de música, sei lá, uma música, não sei se pode ser uma música evangélica, sei lá, uma música da Umbanda, não sei, o Daime, sei lá, ela ouve isso, como a gente fala, se está glorificando a Deus, na nossa realidade, é uma coisa até boa, você pode ouvir isso, não tem problema. Agora, é diferente desse caso que você cita, é onde pessoas que têm assim, muita malícia, entende? Pessoas que têm inclusive muitos impersonalistas, eles sabem a filosofia melhor que a gente mesmo. Uma vez conta, né, que um espaço se contou que um espaço Bhakti Pramod Prabhu Maharaj estava em Vrindavana, e nesse momento chegou uma Advaita lá, e ele começou a dar Harikata. E Gurudeva estava ouvindo Harikata. Não sei qual a circunstância foi, não sei muito bem da história, mas eu ouvi essa história. E quando ele escutou o Harikata desse Advaita, depois que ele saiu, ele falou assim, tá vendo? Ele sabe mais filosofia que a gente mesmo. O cara era muito bom. Ele falou, mas o que adianta se ele não tem atitude de serviço nenhuma? Então foi uma coisa assim, ele foi, como de certa maneira, rejeitado. Então, por exemplo, quando você entende que existe malícia, e aí é o que o Padma Purana fala, você não deve ouvir. Você não tem que ouvir, e esse é um grande problema para quem, sei lá, mora na Índia, para quem, por quê? Porque ele se atrai por um Harikata mais poético, com muito mais filosofia, e às vezes isso pode ser a destruição dele, né? Agora, não é o caso, por exemplo, do nosso caso. De repente você conheceu os devotos, você é Hare Krishna, mas você tem uma cultura, sei lá, cristã, e de repente você ouve uma música cristã, isso pode ser que te ajude. Entendeu? Ou seja, é o que o Bhaktivinoda Thakur fala. Você aprecia, você estimula a sua fé porque você percebe a fé dos demais. Então, aí não tem tanto esse problema. Mas em alguns contextos, é como você fala assim, é bem perigoso você ouvir o Harikata, você não só ouvir Harikata, mas você ouvir a filosofia de pessoas que são completamente adversas a Krishna, ou tem conceitos desviados. Por exemplo, o Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele era conhecido, muito famoso, pela sua maneira forte que ele tratava de Apasiddhanta, assim, quando tinha uma coisa assim muito estranha, Prabhupada Bhaktisiddhanta ficava bravo, ficava nervoso, ficava vermelho, né? Assim, bravo, batia na mesa, assim, quando ele viu um Apasiddhanta. E Chaitanya Mahaprabhu também, ou seja, aí tinha quem ficava lá, gente, fazendo a seleção das coisas. Swarupa Damodara. Swarupa Damodara era o secretário de Chaitanya Mahaprabhu. Quando queriam fazer uma poesia para Mahaprabhu, uma coisa, ele falava, peraí, deixa eu ler, para não perturbar Mahaprabhu. Mahaprabhu ficava perturbado quando ele escutava Apasiddhanta, ou seja, conclusão filosófica que é diferente da nossa conclusão filosófica. Ele não gostava disso. Então, nesse contexto assim, de escutar uma musiquinha, assim, eu acho que não tem problema, entende? Mas, claro, se sentar lá, se associar com uma pessoa, escutar o Harikata. E a gente viu o Chaitanya Mahaprabhu rejeitando, né, Mukunda Datta. E teve outro devoto também que ele rejeitou, eu não esqueci o nome, que era um devoto que se associou com o irmão com o irmão de um devoto que tinha muito conhecimento do Bhagavad, uma coisa assim. O Mahaprabhu também rejeitou essas pessoas porque se associaram de maneira indevida, né? Então, aí tem que ver o contexto da coisa, né? Bom, sadhana na solidão. É possível que você pratique o seu sadhana sozinho, isso é possível. Então você vai se organizar, você vai ter o tempo, né, de Namabhaja, no tempo que você vai cantar o santo nome, tá lá cantando. É o tempo que você... porque na realidade, quando você tem o santo nome, você tem tudo, na realidade. É o que Mahaprabhu ele disse, né? Taramadi Sarvashestra Nama Sankirtanam. De todos os processos, o canto do santo nome, ele é o mais poderoso. E quando você canta na japa, você não precisa de ninguém. Porque, por exemplo, se eu vou ao Mangalarti aqui,
eu preciso que alguém toque cártaro, harmônio, mirdanga, que alguém cante bem. Ou seja, existe uma certa... precisa de uma certa harmonia para que a gente possa fazer aí o Mangalarte. É uma coisa assim. Mas eu posso também chegar e só cantar minha japa. E esse é o meu Mangalarte. Então o importante é o quê? É que você, que mora sozinho, que é solitário, que você cante o santo nome o máximo que você consiga. Então que você realmente se concentre nisso. 2 horas é o recomendado, mínimo 2 horas. Que você realmente cante 2 horas sem distrações. Não é que. Como é que você vai fazer? Tirar sua mente? Não tem jeito, a mente está aí. Mas você canta o santo nome e você tenta não ver celular, não falar com ninguém. É o horário que você tem aí, que pode ser de madrugada, pode ser de manhã, a hora que seja. Você vai cantar o santo nome com menos distração possível. Esse é o ponto. É essa a ideia. Né? E depois você vai ter que tirar você vai ter que nutrir o seu intelecto. Por quê? Porque você está sozinho, sozinha. Então você precisa de nutrição. Então vai ler os Shastras. E começa e ler os Shastras. Aí algum tempo do dia também. Isso é porque isso é Shravana. Shravana. Quando você lê os Shastras, você está fazendo Shravana. Quando a gente vê o exemplo de Srila Bhakti Hridaya Bhom Maharaj, que ele foi para a Inglaterra, né? E Bhakti Pradipa Tirtha Maharaj também, eles foram para a Inglaterra, eles foram pregar. Imagina, eles foram enviados por Prabhupada Bhaktisiddhanta para pregar na Inglaterra. E quando eles chegaram lá, e eles escreveram uma carta, assim, porque eles ficaram um pouquinho plano, assim, ficaram um pouco na mente, assim, falaram, nossa, a gente está aqui. E imagina, eles saíram lá de Maia, saíram da Companhia dos Devotos, e eles estavam e tinham muitos devotos, claro, né, Prabhupada Bhaktisiddhanta, abandonaram a Companhia de Prabhupada Bhaktisiddhanta para pregar a consciência de Cristo na Inglaterra, né? Na Alemanha, enfim. E eles estavam ali, né, tentando cumprir a ordem do seu Gurudeva, mas uma hora bateu assim aquela bad, assim, falando, nossa, o que a gente está fazendo aqui? E aí eles foram escrever uma carta para o Paulo Bhaktisiddhanta, e isso já aproximava, o Gora Purnima viria, né, já o Gora já estava chegando, sei, uma coisa assim, o Gora Purnima ia aparecer, o aparecimento de Mahaprabhu, e eles reclamavam da falta de sadhusanga. E Prabhupada Bhaktisiddhanta, né, escreveu, sei lá, não sei o que foi. E ele falou, olha, não tem história, vocês não têm o Chaitanya Charitamrita com vocês? Leiam o Chaitanya Charitamrita, esse é essa do Sangha. Por quê? É Krishnadas Kaviraj Goswami que escreveu isso. Imagina, e Krishnadas Kaviraj Goswami, ele pegou a essência do Srimad Bhagavatam, ele pegou a essência do Bhagavad Gita, a essência do Bhakti-rasamrita Sindhu, ele pegou a essência do Narada Pancharatra, e ele colocou tudo nisso, e colocando o Chaitanya Mahaprabhu como Deus. Então, olha só, você lê isso e já está bom. Você já tem essa do sangue. Né? Então ele falou isso. E olha que naquela época não tinha aí, por exemplo, uma live. Imagina o Prabhupada Bhaktisiddhanta fazendo live naquela época. Lá, Instagram, Prabhupada Bhaktisiddhanta no Instagram. Imagina como deveria ser, né? Imagina, hoje, né? Se a gente conseguisse, né? Transportar isso, né? Então é assim, existe a possibilidade também dessa sadhusanga via online, existe. Mas você tem que saber quem está lá do outro lado. Se você não sabe quem está lá do outro lado, é meio perigoso. Porque pode ser uma pessoa que só tem algum conhecimento, ou fala bem, ou sei lá, uma coisa assim, e ele não tem realização espiritual. Então você vai ter um problema sério. Então seria interessante a gente ter essa conexão online, tudo bem, mas você entender quem está do outro lado. E pode ter um cara lá muito doido, né? Falando tantas besteiras lá, que vai acabar te prejudicando. Então, estar sozinho não significa ser solitário, não significa que você está acabado, porque não tem aquela sua comunidade. E a gente vê na comunidade também muitos problemas, não é? Estar na comunidade é muito bom para quê? Para a gente queimar nosso karma, ou seja, para a gente se purificar, para você, né, deixar de ser tão... dissolver o ego mais forte. Eu acho que a comunidade ajuda muito para isso. Mas para nossa prática assim, do dia a dia,
A comunidade ela não é que é essencial, não. Você não precisa de uma comunidade. Por quê? Você pode ter a sua prática diária. Como, por exemplo, aqui a gente vive numa comunidade, sei lá, tem uma comunidade até bom, para a nossa realidade é até grande, né? Mas o que acontece? Você tem o seu ritmo individual, você tem a sua prática individual. Então, na consciência de Cristo, você tem as suas atividades, né, individuais e você tem as suas atividades coletivas. Claro, e se é coletivo, tem que ter uma comunidade, tem que ter, sei lá, pelo menos 2, 3, não sei, uma coisa assim. Mas se é individual, você não precisa de ninguém, assim, nesse sentido. Isso não quer dizer que você não tenha que se associar com sadhus. Quando aparece um sadhu, quando aparece um devoto que é da sua confiança, que você realmente acredita nele, que vai estimular a fé no seu Gurudeva, aí você vai lá e você se associa com ele. Ou você vai também tentar uma associação online com um devoto ou outro. Isso tudo bem, isso pode, mas a prática, ela se dá de uma maneira individual, é como um treinamento, né? A prática, o sadhana bhakti, é um treinamento. E às vezes, antes só do que mal acompanhado, como diz o ditado. Ou seja, você está sozinho, mas você está mais concentrado, você está orando mais, momentos assim, de mais introspecção. Eu acho que é bem válido assim, estar sozinho, né? Claro, talvez uma pessoa não tenha tanto essa natureza de estar muito sozinho, né? E isso depende assim, de caso, de pessoas para pessoas, porque existe uma coisa que é essa pessoa que quer ficar sozinha, porque ela é mais introspectiva, ou sei lá, ou a vida, né? As circunstâncias levaram a isso. Existe a pessoa que vive numa solidão, porque ninguém quer saber dela, sei lá, uma coisa assim, e isso é outra coisa. Então, a solidão não tem que ser um martírio, um sofrimento. A solidão, ela pode ser empregada de muitas maneiras positivas na consciência de Cristo. Ou seja, praticar consciência de Krishna de maneira isolada não tem problema nenhum, porque você tem um santo nome. Você pode cantar ele. Imagina, você pode cantar 192 voltas de japa, sei lá. Você pode cantar, estudar muito Shastras, você pode escutar muito Harikatha, você pode fazer muitas coisas sozinho. Então não tem tanto problema, não. Prachada. Prachada significa misericórdia, ou seja, significa sacrifício também. É que você precisa desenvolver essa consciência que você está se conectando com algo que vem do plano superior de prachada. Então, na realidade, quando a gente fala aceitar prachada, significa aceitar a misericórdia de Krishna. Então, Krishna ele se manifesta dessa forma. Ou seja, você oferece para Krishna algum alimento, que é a boga, e boga significa o desfrute. Boga é desfrute. E prachada é a misericórdia, é o sacrifício. Então você vai transformar. É uma coisa tântrica. Tântrica, o que é o Tantra? O Tantra é você tornar algo inauspicioso em auspicioso. Então, quando você pensa, por exemplo, nos alimentos, isso tudo, né? Existe uma coisa inauspiciosa nisso tudo, ainda que seja vegetarianos, né? Por quê? Porque existe sofrimento de outras entidades vivas. Então, Krishna ele fala: se você não oferece, se você não toma prachada, você está comendo pecado. É uma coisa assim. E por isso ele fala, né? Patram, pushpam, falantoyanjami, bhakta prayachati. Qualquer coisa, uma folha, fruta, água, uma coisa simples. Se você oferece com amor e devoção, eu aceito isso. E depois, no outro verso, ele vai falar qualquer coisa. Aí Krishna já se desespera. Qualquer coisa. Independente do seu estado, oferece para mim. Então a gente vê que a gente precisa oferecer algo para Krishna. Isso é prachada. Essa consciência que você vai colher os ingredientes e preparar algo para Krishna, isso é a prachada, né? Ou seja, isso é a misericórdia que você vai ter. Então a prachada não é simplesmente você pega lá, sei lá, o Jagannatha, prachada, tudo bem, você vai se purificar, mas é a consciência que você tem que é prachada, a consciência que você tem que é algo que tá sendo oferecido
para você, uma oportunidade que você tem de purificação. Então, prachada é purificação. E nesse passatempo que Prabhupada Bhaktisiddhanta, né, quando, sei lá, tinha 7 anos, 5 anos, uma coisa assim, e quando chega as mangas e ele vai oferecer essas mangas, o Bhaktivinoda Thakur está esperando para oferecer essas mangas, e Prabhupada Bhaktisiddhanta, pequenininho, vai lá, pega uma manga e começa a comer, e Bhaktivinoda Thakur ficou bravo, falou, peraí, você tem que oferecer primeiro, não é assim. Imagina. E esse é o sentimento. Você tem os ingredientes para oferecer. Claro, o próprio Bhaktisiddhanta ficou tão com remorso, né, que ele nunca mais comeu manga na vida, que era a fruta que ele mais gostava, imagina. Então, a gente pensa o quê? Que você não pode criar nada, você não pode produzir nada sem a misericórdia de Cristo. Então você precisa da misericórdia de Cristo. E isso, daí vem a prachada. A prachada é esse sacrifício que você vai fazer. E para quê? Para controlar os seus sentidos. Porque a gente entende que quando é Mahaprachada Govinde, Namo Brahmani, Vaishnave, isso, ou seja, Mahaprachada Govinde, Namo Brahmani, Vaishnave. Ou seja, você vai ter o quê? Fé. Aquelas pessoas que têm fé na prachada e as pessoas que têm fé no Vaishnava. Então, uma pessoa precisa ter o quê? Sukriti para isso. Não é todo mundo que tem fé na prachada tem fé no Vaishnava. Quando você vê Mahaprabhu, ou seja, nesse passatempo com Sarvabhauma Bhattacharya, que ele converteu Sarvabhauma Bhattacharya, que era um grande lógico, um erudito, e Mahaprabhu ele vai lá como na casa de Sarvabhauma Bhattacharya às 4 da manhã, 3h30, não sei, bem cedinho, ele chega lá com a prachada do templo do Jagannatha, levando para Sarvabhauma Bhattacharya. Sarvabhauma Bhattacharya não tinha nem lavado o rosto, nem as mãos, uma coisa assim. E ele pega a prachada e come. Então Mahaprabhu ficou super feliz nesse momento. E ele começou a pular, gritar. E falou, Haribol, Haribol. Hoje ele queria testar a conversão de Sarvabhauma Bhattacharya. Porque Sarvabhauma Bhattacharya era um brahmana, era uma pessoa assim, cheia de regras, cheia de etiquetas, etiqueta que ele seguia. Mas ele falou assim, e Sarvabhauma Bhattacharya falou assim, a prachada tem que ser honrada imediatamente, não pode ficar esperando, não tem que lavar a mão, lavar a boca. Ele não tinha nem cantado Gayatri. Imagina, uma das injunções do Gayatri é que você não come nada antes de cantar o Gayatri, que é um mantra védico e blá blá blá. Mas quando ele honra a prachada, ele demonstra a fé dele que ele tinha adquirido no Bhakti. Então, honrar a prachada é uma maneira da gente demonstrar a nossa fé no Bhakti. E uma vez perguntaram para Mahaprabhu também, mas se em Ekadashi, você chega em Ekadashi, né, alguém vem com a prachada de Jagannatha para você, o que você faz? Ekadashi, você não pode comer grão, ou você está jejuando. Aí Mahaprabhu falou, não, você coloca na testa. E já não precisa, você está honrando. Então a prachada é uma coisa que a gente honra, por quê? Porque é para nosso benefício. Então você cantando o santo nome, você realizando um processo, você precisa de comer. Todo mundo vai comer, a não sei quem vive de luz, aí, enfim, que são poucos. Mas você precisa de comer. E você come só aquilo que foi oferecido a Krishna, essa é a ideia. Então você vai oferecer a Krishna o seu alimento, e Krishna ele come o seu alimento e te dá a prachada, que é como se fosse os restos do sacrifício. E você fez esse sacrifício para a purificação, porque se diz que tudo começa pela língua, você precisa conquistar a língua. Então esse oceano de ignorância, né, que os sentidos estão nos atirando nesse oceano de ignorância, e falar, a língua ali é um perigo, né? Mas Krishna te dá essa misericórdia de você purificar. Você toma prachada, e você vai se purificando. Então, prachada é isso, é misericórdia e é também um sacrifício. Então, o que é um Vaishnava? Vaishnava é aquele que segue Vishnu, ou seja, que segue Krishna, isso é um Vaishnava. Então, o Vaishnava é uma pessoa que é um devoto, ou seja, uma pessoa que desenvolveu qualidades Vaishnavas, né? E as qualidades Vaishnavas são a compaixão, a tolerância, o apego ao canto do santo nome,
E ele acaba, o Vaishnava ele acaba controlando os seus sentidos, né? Não de uma forma artificial. O Vaishnava ele é capaz de utilizar tudo para Krishna. O Vaishnava ele coloca a sua vida à disposição de Krishna. Por isso que um Vaishnava ele não está simplesmente escondido. Ele realmente ele quer. Ele tem uma prática interna e essa prática e a prática externa ela acaba ganhando muita importância. Por quê? Porque o Vaishnava ele é capaz de conectar tudo a Krishna. Essa é como uma visão Vaishnava. Então, Vishnu, ele é como a causa de tudo, Vishnu. Ou Krishna, a gente fala Krishna. Krishna e Vishnu é a mesma coisa em termo do tato, ou seja, da verdade ontológica, mas Krishna ele é muito mais atrativo para gente. Ou seja, Krishna ele toca uma flauta, ele é mais bonitinho, ele tem, né, ele é muito mais atraente. Ou seja, a gente se identifica muito mais com Krishna do que com Narayana. Narayana tem 4 braços, é uma coisa muito distante. E Krishna, ele assume a forma humana para que a gente possa aproveitar disso, porque se não fosse pela forma humana, a gente estaria muito mais longe de Krishna. Por exemplo, quando você vê uma encarnação de Krishna, sei lá, como Varaha, como Javali, né? Você olha um Javali, você fala, Javali, uma coisa assim, né? Mas você olha, como Kurma, uma tartaruga, que Krishna ele se manifesta, ele se encarna, ou seja, são os lindas avataras dele, né? Encarnações dele. Mas como Krishna é muito mais fácil. Por quê? Porque é um ser humano que igual a você. Então, que rouba manteiga, que tem, né, que parece que a mãe castiga ele. Então o Vaishnava, o Vaishnava é quem segue essa nossa linha, ou seja, o Vaishnava é aquele que está seguindo Vishnu, a Krishna, é aquele que que está sempre, né, cantando o nome de Krishna, isso é um Vaishnava, tem apego extremo pelo canto do santo nome, que desenvolve extrema tolerância, extrema humildade, que respeita todo mundo, não pede respeito para si. Isso é um Vaishnava, ou seja, ele está sempre conectado, né, com Krishna. Tá?